Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Uma alegria poder, neste domingo, segundo domingo da Quaresma, dia 25 de fevereiro de 2024, chegar até você com esta reflexão do Evangelho deste dia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 9, de 2 a 10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E, de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, gostaria de chamar a atenção de alguns elementos desse evangelho deste domingo, até mesmo para colaborar com as pessoas que celebram a palavra nas comunidades e podem também utilizar dessa reflexão para iluminar também um pouco as reflexões. Que Deus conceda um domingo abençoado para cada um, cada uma, que as celebrações da palavra, também da Eucaristia, que neste dia nós celebramos, sejam muito frutuosas, sobretudo para abrir o coração da gente, para acolher cada vez mais a proposta de Deus em nossas vidas. Então eu gostaria de chamar a atenção para alguns elementos. Primeiro, querido irmão e irmã, é essa questão da transfiguração de Jesus. Jesus, como o evangelista diz, transfigurou-se diante dos discípulos depois de ter subido à montanha. E o evangelista faz questão de dizer que ele ficou tão alvo, que nenhuma lavadeira poderia lavar uma roupa para ficar alvo como ele ficou. Então, a transfiguração é a experiência da total transparência. Então, quando Jesus transfigura, é muito interessante que o que ele é se mostra, porque ele é límpido, ele não tem em si nenhuma mentira. E ele faz a experiência agora de mostrar a totalidade disso através deste acontecimento que foi presenciado pelos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Então a transfiguração é este mostrar-se de Jesus totalmente como é, totalmente límpido. E aí a gente pensa na transfiguração, a gente lembra que esse texto da transfiguração é lido também na festa do dia 6 de agosto, dia que nós comemoramos na igreja, sobretudo na Bahia, nós comemoramos este dia como o dia do Bom Jesus, em outros lugares também. E é interessante que a gente evoca o título de Bom Jesus e é neste dia lido o texto que fala sobre a transfiguração de Jesus. A bondade de Deus que prepara o coração dos discípulos com o que hoje nós contemplamos, a transfiguração, para prepará-los para o que vai vir na vida de Jesus. Jesus, como a gente sabe, vai ser condenado à morte, vai ser morto na cruz. E os discípulos, eles são chamados a contemplar a transfiguração como experiência que vai mostrar o que vai acontecer com Jesus quando ele passar pela paixão e pela morte. O que prevalece é a transfiguração, é a ressurreição. Então Jesus prepara o coração dos discípulos para este grande acontecimento da morte que ele vai experimentar. Para que os corações dos discípulos, passando pela tristeza da morte, guarde a confiança, a esperança da ressurreição. Eis a bondade do nosso Deus. Ele prepara o coração dos seus discípulos para não ficarem
perdidos, para não perder a esperança, para não se desesperarem, mas para manterem firme na esperança daquilo que o Senhor irá realizar de verdade em sua vida. Depois, na transfiguração, que acontece na montanha, nós vamos ouvir o evangelista dizer que ali apareceram também Moisés e Elias. Jesus está junto a Moisés e Elias, Jesus transfigurado. Moisés e Elias representam o Primeiro Testamento, as grandes bases do Primeiro Testamento. A lei, representada por Moisés, e a profecia, representada por Elias. E Jesus transfigura e ele permanece. Elias e Moisés desaparecem, mas Jesus permanece. Para lembrar que toda a profecia, toda a lei da primeira aliança, agora encontra o seu pleno cumprimento em Jesus. Ele é aquele que cumpre toda a profecia e cumpre toda a lei e a cumpre do jeito que é a lei e que a profecia se propõe, para o bem, para o crescimento de todos, para que todos possam abrir de verdade o coração e a mente para Deus. Então, a transfiguração de Jesus é também uma mostra desta sua ação de trazer presente a lei, a profecia e fazer com que cheguem ao seu pleno cumprimento. Assim, queridos irmãos e irmãs, nós somos introduzidos por Jesus neste grande mistério da ressurreição. Nós já vivemos a experiência da ressurreição desde agora nas nossas vidas, porque o Cristo Senhor que transfigurou, que ressuscitou, ele já nos envolveu com o mistério da vida em plenitude que está reservada para todos os homens e mulheres que abrem o coração para experimentar esta plenitude de vida que nos vem da ação amorosa de Deus, que em Jesus Cristo se revela em plenitude para nós. Então, querido irmão, querida irmã, nós podemos contemplar hoje, primeiro, a transfiguração, o jeito de Jesus mostrar-se totalmente límpido para nós. Depois, nós contemplamos a bondade de Deus, que revela antecipadamente aquilo que vai se dar com a ressurreição, para preparar os corações dos discípulos para a experiência da morte. Jesus passará pela morte, Deus prepara o coração deles, permitindo que Jesus se transfigure, mostrando aquilo que é a vida de Jesus, que ele ressuscitará. E depois, essa experiência de sermos acolhidos também na ressurreição e de experimentarmos em Jesus o cumprimento de toda a lei e de toda a profecia. Ele é a expressão máxima de toda a lei, de toda a profecia. Ele cumpre, atualiza e faz cumprir no amor a lei e a profecia. O que tudo isso tem de importante para nós? Devemos buscar também ser como Jesus, límpidos, ser verdadeiros. A transfiguração de Jesus nos convida a vivermos também nós esta limpidez, esta pureza de coração, esta verdade que move as nossas vidas e que mostra-nos como somos. Nós devemos trabalhar cada vez mais para que a mentira e a falsidade saia das nossas vidas e que nós tenhamos vida que possa ser mostrada com clareza para todas as pessoas. Depois, querido irmão, querida irmã, é a gente também, a cada dia, sermos anunciadores da boa nova da ressurreição. Neste mundo que muitas vezes é marcado por tantas coisas, por tantas notícias que não são boas, nós somos chamados a sermos profetas da esperança. A vida, ela não acaba com a morte, mas ela ultrapassa a morte e ela é vida plena e ressurreição. Isso nos é garantido por Jesus, nosso Senhor e Salvador, que hoje transfigura e que ressuscita, para que nós com ele também ressuscitemos. E por fim, querido irmão, querida irmã, que nós, nesta experiência de sermos límpidos e de acolher a ressurreição em nossas vidas, que nós nos empenhemos cada vez mais por viver sempre a novidade do Evangelho, a cada dia das nossas vidas, fazendo com que esta nova aliança, plenificada em Jesus Cristo, possa de verdade ser algo que nós assumimos como um compromisso nosso, da nossa vida, que nós nos empenhemos por colocar
a nossa vida a serviço do anúncio da ressurreição, do anúncio do reino de Deus, que é vida plena para todos nós. A vida que deve ser bem vivida aqui e que deve ser experimentada como graça também na eternidade. O Senhor já preparou a graça da ressurreição para cada um de nós. Que nós acolhamos isso, vivendo de acordo com aquilo que o Senhor nos propõe. Tenham todos um domingo da transfiguração abençoado e que nós possamos receber de Deus essa bênção generosa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, um abraço forte. Fica com Deus. Deus abençoe e guarde a sua vida.